Nós precisamos nos posicionar, mulheres. Por muito tempo nós negligenciamos. Por muito tempo nós não quisemos vivenciar ou querer saber mais sobre política. E o mal foi lá e tomou conta. Nós precisamos nos envolver sim, porque é o futuro das nossas crianças que estão comprometidos. Nós precisamos, como diz aqui na Bahia, nós precisamos macetar, mas é macetar a legalização do aborto, macetar a legalização das drogas. Nós vamos macetar essa ideologia de gênero do mal. Vamos macetar tudo aquilo que o inimigo e essa extrema esquerda maldita, que são usadas para o mal, querem implantar na nossa sociedade. Jair Messias Bolsonaro! Aí está ele, Cabo Frio, com carinho com a nossa Cabo Frio. Nesse momento, quis o destino que a sua presidência uma facada e assumisse a presidência em 2019. E hoje às 20 horas, no azul e branco, em Búzios, e faz questão de cumprimentar a cada cabobriense ao lado de ninguém nada mais nada menos que Serginho. Povo abençoado do Brasil, eu nunca pensei que depois de décadas eu voltaria a concordar com Lula. Ele é um mentiroso quanto mais, mas acaba de falar uma verdade. Na sua reunião ministerial ele me cita, caramba, ele me cita dizendo o seguinte, que o Deus dele não é o Deus do Malafaia. Você está correto, Lula, é verdade. Eu vou mostrar quem é o meu Deus e quem é o teu Deus. Então, primeiro eu vou mostrar quem é o meu Deus. O meu Deus é o Deus do Salmo 103, versículo 19. O Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. O meu Deus está acima de tudo e de todos. O meu Deus é o Deus de João 10:10, a segunda parte. Eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. É o Deus que odeia o maior genocídio da humanidade, que é o aborto. É o Deus que fez macho e fêmea, não uma sociedade de andrógenos e bissexuais. É o Deus que constituiu a família como célula base da sociedade. O homem, a mulher e sua prole. Agora eu vou mostrar quem é o teu Deus. Lula, teu Deus é o Deus que está em Apocalipse 12:9. E foi lançado, preste atenção a isso aqui, o grande dragão, antiga serpente chamada o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. O teu Deus é o Deus de João 8:44. A única coisa que a Bíblia dá paternidade e criação ao diabo, a mentira. Vós tendes por pai ao diabo, diz o texto da palavra de Deus, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Quanto a filhos, eu tenho moral para indicar filho meu e o povo acredita em mim e vota neles. E meus filhos fazem um trabalho a contento na política. Nunca estive metido no poder executivo. Nunca fui ministro, secretário. Sou uma pessoa que exatamente humilde como outra qualquer. E me orgulho, sim, da minha honestidade. E não dos atos de invadir propriedade privada dos outros que trabalhou
e suou muito para conseguir aquele patrimônio e vai, uns desocupados, invadir e levar terror na cidade. O PT está voltando à cena do crime, refinarias onde aconteceu uma ladroagem. E agora o PT devolve para as mesmas empresas que roubaram o país. E agora com esse projeto, mais uma vez, a bandidagem é que vai querer se beneficiar. Não tem como ser a favor de algo que não tem critério, presidente. Nós avisamos, estamos dizendo, queremos ser a favor, o projeto na sua intenção é bom, mas no momento que o PT não diz quais são os critérios, não diz como vai ser feita a distribuição, que o governo depois vai regulamentar, como a gente vai acreditar nesse povo que roubou o país durante tantos anos e agora parece que só voltou ao poder para cometer os mesmos crimes e roubar outra vez? O Novo orienta não. Uma imprensa lixo, como essa daqui, que coordena basicamente tudo, que passa pano. Que vergonha! Que humilhação! Faça o microfone, presta lixo. Para terminar e para concluir, porque realmente é triste saber que se nós não revertermos a situação, os nossos filhos, os filhos dos senhores da imprensa vão viver numa ditadura. E na ditadura não tem amigo do rei. Todos que pensarem por conta própria serão executados, serão perseguidos. Há uma espécie de consenso na grande imprensa brasileira de que ele é a pessoa que se contrapôs ao Bolsonaro. Então, por isso, todos os desmandos deles podem ser relativizados. Se passa a mão na cabeça com as bobagens que ele faz ou com as sandices que ele fala, né? Isso que a gente acabou de descrever aqui da intervenção que retirou mais de 100 bilhões de reais de valor de face das duas maiores empresas brasileiras, graças à imperícia, à imprudência, à dificuldade gerencial que esse governo tem. As pesquisas de opinião mostram que a população está sentindo na pele o aumento dos preços dos alimentos, a dificuldade de acesso a bens e serviços, a insegurança pública que está agraçando, o fato de que o presidente está muito mais preocupado em ganhar um prêmio Nobel do que administrar o país, que ele tem viajado com a Janja para os países fazendo literalmente turismo, se hospedando em hotéis, pagando 70, 80 mil a diária de hotel, ao invés de estar aqui cuidando dos problemas graves. Veja a questão dos fugitivos em Mossoró, do período de segurança, essa patomina que se instalou em Mossoró, eu estive lá ontem. Você tem lá uma estrutura enorme, há mais de 30 dias, buscando 12 fugitivos, com um custo proibitivo e com um ministro da Justiça que não sabe onde está. Está brincando de Nárnia, né? Não entendeu ainda qual é o papel dele. Então, essa incapacidade, essa imperícia, essa incúria, essa dificuldade de se apresentar projetos claros é que é a tradução dessa queda de popularidade de Lula, aliada ao fato de que esse é um governo velho, governo com as velhas ideias. Pareceu bastante preocupante, né? E eu queria fazer algumas perguntas objetivas sobre esse caso. O jornalista Sérgio Tavares, ele é acusado de que crime? Qual foi a motivação para ele ser colocado nessa lista de alerta pela Polícia Federal? Um dos motivos, mas acho que o motivo maior até, manifestação explícita em rede social, no qual ele, de certa maneira, apoiava o movimento de quebradeira do 8 de janeiro,
manifestava opinião dizendo que a urna eletrônica é fraudada, não é confiável, dessa natureza. Então foi feita uma entrevista, ele não foi preso, ele não foi inadmitido, ele não teve passaporte retido. Foi feita uma entrevista porque caso houvesse alguma manifestação de quebradeira novamente, se faria outro questionamento a ele, caso ocorresse, o que não ocorreu, graças a Deus. Então foi feita uma entrevista de controle migratório no aeroporto. Vossa Senhoria considera isso um ato normal dentro da política migratória do Brasil, dentro da política da linha diplomática do Brasil? Isso é algo natural? Isso é algo normal? Ano passado o Brasil teve 814 inadmitidos. Por crime de opinião? Não, por crime de opinião não. Porque o que Vossa Senhoria está passando na comissão, com todo o respeito que tem a Vossa Senhoria, é que ele foi detido por um crime de opinião. Ele não responde a um inquérito, ele não responde a uma ação penal, ele não é formalmente acusado, mas ele foi detido e, se não há justa causa para a prática de tal ato, isso é um abuso de poder, é um constrangimento ilegal. Esse ataque à honra que a Polícia Federal, que o senhor colocou que viu, que a Polícia Federal monitorou em redes abertas dele, ele foi condenado por isso, porque no Brasil, pelo que eu saiba, tem um processo de injúria, de calúnia, de difamação. Tinha sido aberto algum procedimento, alguma ação contra esse cidadão português e ele foi condenado, e aí sim, se tivesse sido esse procedimento, eu entendo que esse era um motivo para ter conversado, para ter entrevistado, mas o crime de opinião, e é um crime de opinião, é isso, ele não foi condenado. Não existe isso na nossa Constituição, no nosso ordenamento jurídico. E eu lhe pergunto, com que base esse argumento que o senhor colocou embasou também esses questionamentos ao doutor, ao jornalista, cidadão português, Sérgio Tavares? E para fechar, uma pergunta que o senhor não respondeu. Existe algum departamento da Polícia Federal, algum grupamento da Polícia Federal que não é subordinado à diretoria da Polícia Federal e seria algum ministro de Supremo Tribunal Federal? Existe isso hoje em dia acontecendo na prática no nosso país? Essa é a última pergunta que não foi esclarecida. A preocupação maior aqui é com a instituição Polícia Federal. Aliás, vai além. É com a instituição Brasil. Eu queria saber especificamente qual foi a manifestação que deu causa à Polícia Federal ter retido um jornalista estrangeiro por ter apoiado os atos. Senador, eu não estou com a informação da inteligência aqui. Senador, eu não estou com a informação da inteligência aqui. Então, considera a pergunta não respondida e não está claro, não há transparência na atitude da Polícia Federal quando ela sustenta apoio a ato de 8 de janeiro por parte do jornalista. Que ele teria ameaçado a honra de autoridades. Teria aí, qual foi a manifestação dele de ameaça à honra da autoridade? A própria ausência já é a resposta. Então, que a Polícia Federal nos nega. Enquanto não vier aqui para essa comissão, considero negada a apresentação desse fato que é relevante, foi base de todas as respostas. Sobre as ofensas, né? Porque eu imagino que se houve ofensa a alguma autoridade, a honra, né? Essa daí você deve ter. Impresso não, mas nós temos. Impresso não, mas nós temos. Também não tem ofensa à honra. Então, não há prova de apoio, não há prova de ofensa à honra, há uma retórica aqui, né? E o Senado Federal está privado dessas informações até o momento. Por essa retenção política, que a gente possa ver a Polícia Federal pedindo desculpas a esse cidadão por ficar 4 horas sendo constrangido no aeroporto de Guarulhos. Isso eu acho que vai ser um ato valoroso da nossa Polícia Federal, porque a gente não vê esse procedimento com quem defende Maduro, com quem defende Daniel Ortega, com quem defende o MST, com quem defende o grupo terrorista Hamas. Por que são 2 pesos e 2 medidas? Com conservadores, com gente de direita.
A informação que esse senhor, o Sérgio Tavares, teria ficado 5 horas retido no aeroporto é aproximadamente esse período de tempo mesmo? Senador, eu não tenho a informação exata do tempo que ele ficou ali para a entrevista dele, de controle migratório. Mas acredito que deve ser umas 3 horas, algo assim, porque o Guarulhos, acho que todo mundo conhece, a demanda lá é gigantesca. Me parece, tá? Que no dia tinha lá procedimento flagrante de outros crimes e tal. A demanda em Guarulhos é muito grande, então esse prazo aí não é uma coisa fora do usual do aeroporto, não. O senhor mexeu num papel, apresentou um papel aí sugerindo que seria o depoimento dele, é isso? Não? Esse aqui, o depoimento. É o termo de declaração dele. O termo de declaração. Tá. Esse documento está disponível, aberto? O termo de declaração é dele, não era para estar disponível, mas parece que ele colocou na rede social dele, ou divulgou, todo mundo acho que já tinha ele. Não é sigiloso também, não? Quem tomou a decisão de retê-lo para esses questionamentos dentro da Polícia Federal? Eu acho que eu falei no início da apresentação, né, da minha exposição, nós temos um setor de análise dentro da Diretoria de Polícia Administrativa, e lá se tem as pessoas que estão sob alerta e outras sob restrição. Restrição são aquelas que estão com ordem judicial por motivos diversos, e alerta são aquelas que cabem uma entrevista no controle migratório, que não é uma restrição judicial, mas caberia uma entrevista. Esse número até eu já falei, mas eu repito aqui para o senhor. São 143 mil pessoas sob alerta. Eu entendi, mas houve alguma decisão, então o senhor me confirma se houve ou não houve uma decisão vinda de Brasília ou de alguma autoridade específica da Polícia Federal para reter esse indivíduo, ou se ele foi retido apenas porque estava incluído no alerta? Foi o procedimento técnico normal. Houve uma decisão de uma autoridade em Brasília, da Polícia Federal, para que ele fosse retido no aeroporto? Objetivamente, doutor. A inclusão no alerta passa pela minha coordenação de imigração, pelo setor de análise, e quem encaminha para o controle de acompanhamento. Naquela data em especial, a Polícia Federal sabia que esse indivíduo estava vindo ao Brasil? Sabia, a Polícia Federal só pergunta quem, assim especificamente. Porque o controle migratório ele faz isso diuturnamente. Tá, ele veio ao Brasil de Portugal. A Polícia Federal sabia previamente que ele estava vindo de Portugal ao Brasil? Sim, a gente tem um controle de passageiros, não ele, de passageiros, de todos que entram, todos que saem, a gente faz esse controle de voos. O movimento golpista que teve no 8 de janeiro. Aí essa fala do senhor me preocupou. E lhe explico por quê. O senhor certamente conhece o decano da nossa Suprema Corte Brasileira, o excelentíssimo ministro Gilmar Mendes. O senhor conhece? O senhor conhece, com certeza, o atual ministro da Defesa, doutor José Múcio Monteiro. O senhor certamente conhece o ex-ministro Marco Aurélio Melo. O senhor certamente conhece o ex-ministro da Defesa, ex-deputado, ex-senador, doutor Aldo Rebelo. E todos esses, inclusive membros do atual governo, a começar com José Múcio, já se manifestaram que não houve golpe, que é uma narrativa. Quando o senhor fala assim, olha, ele foi a favor dos atos golpistas de 8 de janeiro, o senhor me mostra um posicionamento político que me parece que ele seria vedado. Porque o senhor é um policial, o senhor é um delegado, o senhor é um diretor da Polícia Administrativa. Então o senhor poderia, na minha opinião, falar, olha, inclusive ele se manifestou a favor da invasão de 8 de janeiro, fechado. Quando o senhor inclui a palavra atos golpistas, o senhor me mostra que o senhor tem um posicionamento político que lhe é vedado como servidor público, até porque o inquérito está em andamento no Supremo Tribunal Federal. Isso me preocupa, porque o senhor pode ser vermelho, verde, amarelo, ou Lula, ou Bolsonaro, democracia 100%. Mas quando um inquérito que não foi terminado, que está em investigação, que está se buscando esclarecimento, né? O senhor se posiciona, isso me preocupa. Ouvindo até o conselho do senhor fazendo uma correção, foi força de retórica, ao ato de quebradeira, acho que seria a palavra mais técnica, né? O ato de quebradeira do 8 de janeiro. Se eu não me matar antes, quando eles chegarem, irei me matar. Essa foi uma frase que eu ouvi de uma moça que foi condenada a 16 anos por conta dos atos do dia 8. Ela falou isso ao lado dos seus 2 filhos, sendo que um tem 8 anos de idade e autista, com sérios problemas psicológicos. Quando eu me encontrei com a família do Clezão, no velório dele, a sua filha disse o seguinte: não deixe com que a morte do meu pai seja em vão. E eu sei que o trabalho nosso aqui, político, passa a semana, passam-se os dias, passam-se os meses, e acaba que essas pessoas que estão no silêncio, que estão sendo deixadas no abismo para poder serem esquecidas, ainda continuam com as suas dores bastante vivas. E um dever moral que eu tenho aqui para com elas é não deixar com que mais mortes aconteçam. Eu quero relembrar aqui aos senhores de que essas penas, além de desproporcionais e injustas, estão sendo aplicadas a pessoas comuns que não possuem absolutamente nenhuma linha na sua ficha criminal.
Eu sei que há uma divergência muito grande da parte da esquerda e da direita do que seria ou não um golpe de Estado, ou se essas pessoas mereciam essas altas penas ou não. Só que eu quero lembrar aqui aos senhores de que existem corruptos no nosso país que não estão presos. Qual corrupto condenado, seja pela Lava Jato ou algum esquema de corrupção no nosso país, que anda com tornozeleira eletrônica hoje no nosso país? Não há. Nós temos pessoas hoje livres, estupradores, pessoas que cometem latrocínio, pessoas que atentam contra a vida do outro, que não pegam penas de 16 anos, 17 anos. Ocorreu algo semelhante, pior, no Capitólio, nos Estados Unidos, e tivemos pessoas ali que pegaram 4 meses de pena, 1 ano de pena, 2 anos, 4 anos. Temos líderes, por exemplo, do PCC, tendo seus bens devolvidos pela justiça. Qual hoje corrupto está preso no nosso país, eu lhes pergunto? Ou seja, eu preciso retomar a história dessas pessoas, porque enquanto estão tendo aí jantares com lagostas, estão tendo aí o seu dia a dia com seus familiares, vocês estão podendo usufruir da sua liberdade. Há uma mãe hoje que está no meu estado, a qualquer momento a ponto de tirar a sua vida. E não quero ser aqui uma pessoa que vai prever o futuro, mas haverá mais mortes no nosso país por conta de penas absurdas que estão sendo aplicadas por mera vingança política e ideológica. Mas o importante mesmo é perseguir um ex-presidente da República, que inclusive já está inelegível, mas o importante é criar narrativas de importunação de baleia, é criar narrativas de cartão de vacinação, de um golpe de Estado, que inclusive agora o presidente da República disse que ele foi um covarde, porque ele não aplicou o golpe. Ou seja, isso não tem nem coerência lógica, senhores. Ou seja, ele seria corajoso se ele tivesse dado o golpe de Estado que vocês tanto não querem que ele tenha dado. Vocês precisam de fato combinar a narrativa, porque as pessoas, segundo pesquisas, não estão acreditando nas suas narrativas. Então eu quero aqui mais uma vez, eu sei que o meu papel aqui não é convencer corações e nem mentes, porque eu acredito que é o Espírito Santo que faz isso, convence a pessoa do pecado, da justiça e do juízo. Então eu peço para que os senhores, inclusive, dirijam aqui minha palavra ao ministro Alexandre de Moraes, de que tenha de fato uma justiça correta, a tempo, porque a justiça fora de tempo é injustiça. Não vejo que há outra pauta prioritária do que a vida de pessoas inocentes que estão sendo deixadas ao baile, enquanto a vida aí de pessoas como ministros do Supremo estão com suas vidas aí sendo tocadas, com sua liberdade. Enquanto isso, tem famílias que em breve, espero que não, mas perderão aí entes queridos, porque não aguenta a pressão de uma injustiça. É isso, presidente, e peço que de fato Deus continue com os olhos abertos para essa nação e que haja justiça nesse país. Muito obrigado, presidente.